Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez aqui no nosso canal para trazer-lhe uma mensagem que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje a nossa mensagem tem a ver com um tema relacionado com o cristianismo, Cristo e cristão. O que vem a ser um cristão hoje à luz da palavra de Deus. Portanto, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, uma das partes do versículo 26, diz que em Antioquia, na Síria, os discípulos de Cristo, de Jesus, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, a palavra cristão é um adjetivo que quer dizer seguidor de Cristo. Então, o que é um cristão? É um seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, à luz do contexto neotestamentário do Novo Testamento, é ser um cristão, é um seguidor de Cristo, é ser um cristão. Portanto, me faz lembrar de um pensamento de um autor desconhecido, que ele disse algo que nos faz assim refletir. Triste é ver um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz, um perdão sem arrependimento e uma vida inteira na igreja sem conhecer a Deus. Porque Cristo é o centro do cristianismo. Porque cristianismo é Cristo, Cristo é cristianismo. Hoje, infelizmente, observamos nas liturgias dos cultos, até mesmo em nossos sermões, que às vezes um sermão é ministrado e não se fala uma vez de Cristo, não se fala uma vez de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Então, triste é ver que a centralidade de Cristo não está fazendo parte do culto cristão, no momento da adoração, como também é ver um evangelho sem a cruz. O nosso lema é a mensagem da cruz. O nosso tema deve ser Jesus e a nossa base deve ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo em Atos capítulo 11, quinto livro do Novo Testamento, que é o 44º livro da Bíblia, um livro que contém 28 capítulos e 1007 versículos. E o autor dele foi o médico, o evangelista do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas. E ele é historiador da igreja num período que abrange cerca de 40 anos. E no capítulo 11, ele diz que o Evangelho, a mensagem da cruz, já tinha chegado até em Antioquia, uma cidade da Síria. E os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Portanto, também me faz lembrar de uma reflexão de William Booth. William Booth, que fundou o Exército da Salvação para pregar a mensagem de Cristo. E o Exército da Salvação é conhecido em todo o mundo, pregando as boas novas do Evangelho de Cristo e também realizando um trabalho de assistencialismo muito grande. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Mas também no meu livro Manual de Evangelismo Dinâmico, de nossa autoria, eu registrei algo no que diz respeito à pregação do Evangelho, que o William Booth, uma certa feita, ele disse o seguinte: eu gostaria que depois do término do nosso curso de evangelismo, se eu pudesse, eu levaria os evangelistas ao inferno para contemplar a aflição, o desespero
almas que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a Cristo, e que eles ficassem observando 24 horas para o inferno. Depois eles sairiam para pregar o Evangelho. E o William Booth disse algo interessante. Ele disse algo estarrecedor. E ele falou isso no século XX. Estamos no século XXI. O maior perigo do século XX será a religião sem o Espírito Santo. Cristianismo sem Cristo. Perdão sem arrependimento. Salvação sem regeneração, sem transformação. Como também política sem Deus. Céu sem inferno. E aí, meus queridos amigos e amigas, meu irmão, minha irmã, que está agora nos assistindo no canal, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para saber dos demais vídeos, como também compartilhe, comente aí, deixe a sua opinião para a gente saber, por exemplo, a respeito desta mensagem, deste vídeo hoje. Por quê? Porque, na verdade, meus amigos, temos visto isto no século XX. O maior perigo do século, no século XXI, ele falou do século XX, será a religião sem o Espírito Santo. Está se perdendo a essência do Espírito Santo. Falar religião no bom sentido. Religião que tem a ver com religar. E só um nos pode religar a Deus Pai, é o Senhor Jesus. 1 Timóteo 2,5, São Paulo diz na carta pastoral: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, em seu sermão, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O sermão de Pedro era um sermão cristocêntrico. A ênfase está em Jesus. Então, o maior perigo do século XX será a religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem Cristo. Vendo uma época de relativismo moral, como se Cristo pudesse ser mais um. Mais um. Por isso que há uma dificuldade, inclusive, dos missionários na Índia. Porque quando se prega a Cristo, se diz: não, tudo bem, eu aceito, é mais um Deus. São milhões e milhões de deuses. Mas a palavra de Deus é bem clara. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E todos os 3 artigos estão definidos. Ele diz: eu sou o caminho e não um caminho. Ele não usou um artigo indefinido. Portanto, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento. Tem pessoas que dizem: eu já recebi o perdão de Deus, mas houve arrependimento? E aí complementa: salvação sem regeneração, houve transformação? Eu recebi o perdão e eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus, mas houve arrependimento? Porque na mensagem cristocêntrica do apóstolo Pedro, o primeiro sermão apostólico, ele acaba de pregar, e aí diz o povo, aqueles que estavam ouvindo a mensagem, quando ouviram isto, se compungiam em seu coração, houve um quebrantamento, houve realmente um coração contrito, quando ouviram a mensagem, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro foi a seguinte: Pedro lhes respondeu: agora vocês devem receber o Evangelho da casa própria, do carro do ano. Está se pregando um Evangelho aí, que é um Evangelho estranho, como se Deus fosse balcão de empregos, Jesus fosse santo casamenteiro. Vem para Jesus que Ele vai te dar um casamento, vem para Jesus que Ele vai te dar um emprego, vem para Jesus que Ele vai te tornar empresário. Ora, foi isso que Pedro disse. Pedro respondeu e disse:
Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está falando do batismo do arrependimento. Então é o perigo do cristianismo, um perdão sem arrependimento, uma salvação sem transformação. Deus forma o homem, o pecado deforma, a escola o informa, mas só Jesus o transforma. O Evangelho tem poder para transformar. Eu costumo dizer que é verdade, que quando o homem entrega a vida a Jesus, ele que gastava todo o seu dinheiro quando recebia no final de semana no botequim, gastava em outras coisas, evidentemente que agora, transformado pelo poder do Evangelho, ele vai levar o dinheiro para casa, vai sobrar. O Senhor vai suprir as necessidades deste homem transformado pelo poder do Evangelho. Aleluia! Quantos que por causa da bebida não paravam em um emprego também? Então, pelo poder do Evangelho que transforma essa pessoa, ela agora vai ter sobriedade para estar no emprego. Mas o Evangelho não é o Evangelho da casa própria, do carro do ano, não, é o Evangelho da transformação. Então, aí está um grande perigo do século, posso agora usar a expressão, o século 21. A política sem Deus. Nós vivemos em uma época onde os regimes totalitários, com as teorias marxistas e assim por diante, querem colocar Deus como o Estado. O Estado é Deus. Quantas pessoas sendo perseguidas por causa da sua fé. Contudo, o Evangelho continua crescendo, prevalecendo, independente de todo momento opressor, toda resistência contra a mensagem do Evangelho da Paz. Deus abençoe a todos. Eu estou até em outra cidade trazendo esta mensagem, e eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, que o Espírito Santo possa aplicar esta palavra. Cristão, cristianismo e Cristo. A palavra Cristo é equivalente à palavra hebraica transliterada Messias. Cristo ou Cristóis é o termo grego, Messias é o termo hebraico. Jesus é o Yeshua HaMashiach, Jesus é o Cristo, que na língua portuguesa é ungido. Entregue a sua vida a Jesus, porque Ele é aquele que está vivo, ressuscitou e tem poder para transformar. Deus forma o homem, o pecado deforma, a escola informa, mas só Cristo o transforma. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.